Gente, só de vocês estarem presentes aí já são guerreiros. Vou mandar o André fazer o Rodrigo fazer um busto para vocês no colégio. Ó, uma ótima medida. Termologia. Termologia é uma questão que a gente vê lá no começo do ano, né, e nem dá muito valor, mas às vezes fica dormente alguma parte aí na cabeça e aí dá aquela raiva, né, de repente perder uma questãozinha que era mais acessível. Então, adorei a pedida. Vamos fazer uma super revisão de termologia. Termologia estuda os fenômenos relacionados à temperatura. Estuda a temperatura, termologia. Então a gente tem que saber o que é equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Temos que saber o que é calor. Temos que saber o que é temperatura. Não custa comentar o que é energia interna. Energia interna. Ou também energia térmica. Depois, lei zero. Falar da lei zero da termologia. Então, nós vamos fazer uma revisão de termologia. Começamos com conceitos básicos. Equilíbrio térmico é a tendência natural que os corpos têm de atingir a mesma temperatura. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Calor parado não existe. É errado falar que um corpo tem calor. O calor pode fluir por condução, principalmente nos sólidos. O calor é transmitido de átomo a átomo. Convecção, somente em gases e líquidos, fluidos. O calor é transmitido devido ao movimento de massa. Radiação ou irradiação. O calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, por exemplo, o infravermelho. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Energia interna nada mais é que o somatório das energias cinéticas das moléculas que compõem um gás. Não precisa ser necessariamente um gás, mas geralmente quando a gente fala de energia interna, é a soma das energias cinéticas. A gente representa a energia interna por U, 3 meios de nRT. Assim que se calcula a energia interna de um gás, depende só do número de moléculas e da temperatura, já que o R é uma constante, a constante universal dos gases perfeitos. Energia térmica, além da energia cinética, inclui outras energias. Energia térmica e energia da vibração das partículas, né? Mas quando partículas vibram, elas podem ter energia potencial entre elas nessa vibração. Então a energia interna são todas as energias relacionadas à temperatura, né, de um sistema. Isso pode ser cinética e outras energias. A lei zero de termologia é meio idiota. Ela diz que se o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico, e se o corpo B e o corpo C também estão em equilíbrio térmico, automaticamente eu posso dizer que A e C também estão em equilíbrio térmico. Uma coisa meio óbvia, mas é importante saber que existe essa lei zero. Aí depois que a gente vê os conceitos básicos de termologia, a gente passa para uma outra parte da termologia que é a termometria. É aquela parte onde a gente estuda as 3 principais relações termométricas que se espalharam pelo mundo. A Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Imaginem vocês que eu mandei construir 3 termômetros idênticos. Sim, são termômetros de bulbo. Para que eu possa comparar a temperatura entre 2 termômetros de bulbo, basta que eu tenha 2 pontos fixos. Os pontos fixos mais famosos são da escala Celsius. Por isso foi ela que se espalhou pelo mundo. Celsius teve uma grande sacada ao chamar de 100 graus Celsius água fervendo e 0 graus Celsius água congelando. A escala Fahrenheit foi criada de uma forma bem mais bizarra. O Fahrenheit disse que era 0 uma mistura de água, gelo e sal, e disse que era 100 a temperatura do próprio corpo. Hoje nós sabemos que o 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit e que os 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit. Mas a escala mais ninja é a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta. Kelvin, estudando gases a baixa pressão,
percebeu que deveria existir uma menor temperatura possível. E ele calculou que temperatura era essa. Ele calculou que a menor temperatura que existe é menos 273 graus Celsius. Ele chamou essa menor temperatura de zero e criou uma escala que é chamada absoluta porque ela não tem valores negativos. Kelvin também estava ligado que a escala mais famosa do mundo era Celsius. Para não perder o embalo, ele fez com que a escala Kelvin variasse de temperatura igualmente à escala Celsius. Se ele disse que o 0 Kelvin, não tem grau, era equivalente ao menos 273 graus Celsius, quando na escala Celsius subir 273 unidades e for para 0 Celsius, a escala Kelvin vai ter que subir 273 unidades e vai para 273 Kelvin. É por isso que o 0 graus Celsius é 273 Kelvin, porque o Kelvin quis assim. Portanto, 100 graus Celsius é 373 Kelvin. Se eu quiser relacionar uma temperatura em Celsius com uma temperatura em Fahrenheit ou com uma temperatura em Kelvin, a gente pode pegar esses termômetros e aplicar o teorema de Thales, que diz que retas paralelas cortadas por transversais formam tamanhos que são proporcionais. Usando o teorema de Thales, olha o que eu vou escrever. Eu vou pegar o tamanho dessa parte de baixo, que é TC menos 0, e vou dividir pelo tamanho do termômetro todo, 100 menos 0. E vou fazer a mesma conta nos outros termômetros. O problema é que a gente percebe que o aluno tem um pouco de dificuldade de fazer essa continha aí, ele se confunde. Um colega meu, tentando ajudar os seus alunos a não se confundir, fez uma comparação do termômetro com o corpo de uma pessoa. Disse que a parte de cima era a cabeça, a parte de baixo era o pé, e o meio era o joelho. E aí, para a gurizada decorar essa continha, ele falava para a gurizada, joelho, pé, cabeça, pé. Eu não sei porque a gurizada decorou. Joelho, pé, cabeça, pé. Eu acho que ele dançava também na frente da gurizada. Como eu não sou muito bom de dança, eu simplesmente conto a história. E sempre que eu conto essa história, às vezes eu vejo a gurizada praticando joelho, pé, cabeça, pé, joelho, pé, cabeça, pé. A notícia boa é que mesmo que tu mudasse a dancinha, fizesse uma dancinha diferente, tu vai continuar obtendo a mesma relação matemática verdadeira. Eu vou subtrair os denominadores e vou dividir todos os denominadores por 20. Aí a equação vai ficar na sua forma mais bonita. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Cuidado, meus amigos, essa fórmula só serve para temperaturas específicas. Essa fórmula não serve para variações de temperatura. Como assim, professor? Olha um exemplo. Letra A. Uma temperatura de 30 graus Celsius corresponde a que temperatura em Fahrenheit? Corresponde a que temperatura em Kelvin? É uma pergunta totalmente diferente da letra B, que diz que um termômetro sofreu uma mudança de temperatura de 30 graus Celsius. Qual é essa mudança de temperatura em Fahrenheit? Qual é essa mudança de temperatura em Kelvin? Tu enxerga a diferença entre essas perguntas? É o mesmo que dizer que nós vamos nos encontrar por 1 hora ou a 1 hora. Se eu quero transformar de uma temperatura para outra temperatura específica, eu uso a fórmula. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. A temperatura era 30. 30 dividido por 5 vai dar 6. O 9 está dividindo, passa multiplicando. E menos passa mais. 6 vezes 9 é 54. 54 mais 32, a temperatura equivalente a 30 graus Celsius em Fahrenheit dá 86 graus Fahrenheit. Tu imagina uma pessoa desinformada que vai passar as férias, né, nos Estados Unidos e aí escuta lá alguém falando que vai dar 86 graus amanhã de temperatura, acho que é o fim do mundo, certo? Na verdade é só porque a escala não é a escala que nós estamos habituados a usar. 86 graus Fahrenheit é apenas um dia quente, não é o fim do mundo.
Se nós fôssemos transformar de Kelvin para Celsius, dá para perceber que ao copiar as fórmulas, ambas ficam com um denominador 5. Aí eu posso eliminar. A temperatura era de 30. Somando 273, nós obtemos uma temperatura de 303 Kelvin. 303 Kelvin é uma temperatura quente, mas não é o fim do mundo. É só porque é uma escala que nós não estamos acostumados. Agora, cuidado, meus amigos. Quando nós vamos calcular a variação de temperatura, primeiro, uma variação de temperatura em Celsius equivale à mesma variação de temperatura em Kelvin. Se a temperatura variou 30 graus Celsius, vai variar 30 Kelvin, não tem conta para fazer. E se eu quiser calcular quanto varia em Fahrenheit, é só usar aqueles números de baixo como referência. Ó. Quando varia 9 graus Fahrenheit, varia em Celsius 5. Se variar 30, varia x. Multiplicação cruzada, 5x é igual a 30 vezes 9, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 5, 6, 6 vezes 9, 54. Quando num termômetro varia 30 graus Celsius, no termômetro em Fahrenheit a variação seria de 54 unidades. Cuidado, mudar de temperatura é diferente de mudar de mudança de temperatura. Variações de temperatura, eu recomendo regra de 3. Mudança de temperatura única, eu recomendo a fórmula. Mas, ao meu ver, as duas questões mais perigosas dessa área eu vou te apresentar agora. Ao meu ver, as duas questões de termologia, termometria mais especificamente, que dão mais dor de cabeça, são esses exemplos que eu vou te apresentar agora. Exemplo 3, então. Ou exemplo C, já que os primeiros foram A e B. O sujeito diz que tem uma temperatura na escala Fahrenheit, cujo valor é o dobro adicionado de 10 unidades, comparado com a escala Celsius. E aí ele pergunta, que temperatura é essa? Tanto na escala Celsius, quanto na escala Fahrenheit. Então, o terceiro classe de problema de termometria, além de mudar de temperatura ou variação de temperatura, a terceira classe de problema seria o problema que envolve uma pegadinha entre as escalas. O que o sujeito disse? Ele disse que a temperatura na escala Fahrenheit era o dobro da temperatura na escala Celsius adicionado de 10 unidades. Isso foi o que o sujeito falou no enunciado. E nós já sabemos que a escala Celsius e a escala Fahrenheit estão relacionadas por aquela escala, por aquela fórmula que eu deduzi para vocês agora há pouco. Essa vem do formulário ou do nosso conhecimento prévio, caso a questão não forneça a fórmula. E essa veio da leitura do enunciado. Isolou numa, substituiu na outra, virou uma questão de matemática básica. No lugar do TF eu posso colocar 2TC mais 10. Fazendo a multiplicação cruzada, 9 vezes TC dá 9TC. 5 vezes 2 dá 10TC. 10 menos 32 dá menos 22, vezes 5. 22 vezes 5, 110. Menos 110. Mais passar para cá, menos 9TC. Menos 10TC é igual a menos 110. Menos TC é igual a menos 110. Então, multiplicando por menos 1 ambos os lados, a temperatura em Celsius é 110. Se eu quiser achar a temperatura em Fahrenheit, isola numa, substitui na outra, 2 vezes 110 mais 10. 2 vezes 110, 220 mais 10, 230 graus Fahrenheit. Então, esse tipo de problema, quando um cara fala da relação matemática entre as escalas e pede para solucionar o probleminha, já tira um monte de gente da jogada. Tem muita gente que tem dificuldade de transportar do português para o matematiquês, né, escrevendo essa frase aqui. O dobro mais 10 unidades. E eu acho ainda que a questão mais filha da mãe que existe dessa área é aquela onde ele dá duas escalas que nem existem.
E em vez de dar uma tabela bem bonitinha, ele faz isso em forma gráfica. Ele vai lá e dá um gráfico que relaciona duas escalas termométricas que tu nunca viu na vida e te pergunta como é que é para transformar de uma para outra. O cara está querendo sacanear, dá uma olhada. Ele vai lá e faz a escala Asdrubal e a escala Jezebel. São escalas relacionadas de acordo com o gráfico que eu apresentei para vocês. Não, quero que fique pior. Deixa eu botar um outro número mais feio. Aí ele vai lá e pergunta, sabendo que a escala Asdrubal e a escala Jezebel se relacionam de acordo com o gráfico fornecido, determine 30 graus Jezebel na escala Asdrubal. Eu fiz uma questão que daria para resolver de cabeça. Só que o objetivo é te mostrar a técnica que resolve todas dessa classe. Olha qual é a dica que eu dou para os meus alunos para resolver esse tipo de questão que sempre aparece. Primeiro, faça 2 termômetros, um para o Asdrubal, outro para a Jezebel. Faça 3 risquinhos horizontais. Pelo gráfico eu sei que quando for 30 graus da escala Asdrubal, será 40 graus da escala Jezebel. O risco é o aluno se perder a interpretação daquele ponto ali, ó. O que aquele ponto está dizendo? Está dizendo que 20 Jezebel é 0 Asdrubal. 20 da escala Jezebel é 0 da escala Asdrubal. Agora vai ser fácil relacionar uma escala Asdrubal com uma escala Jezebel. Qual era a dancinha que a gente fazia mesmo? Joelho, pé, cabeça, pé. O joelho que está no meio menos o pé que está embaixo, dividido pela cabeça menos o pé. Faz essa dancinha no termômetro do Asdrubal. Faz a mesma continha. Joelho menos pé, dividido por cabeça menos pé. Pronto, eu achei a relação matemática entre a escala Asdrubal e a escala Jezebel. Só que o que ele me pediu? Ele me pediu 30 graus de Jezebel na escala Asdrubal. Basta colocar 30 no TG. Eu também vou dividir por 10 aqui os denominadores. Ó. A escala Asdrubal dividido para 3 é igual. Temperatura da escala Jezebel, 30. Menos 20 dividido por 2. Temperatura na escala Asdrubal dividido por 3 é igual. 30 menos 20, 10. Dividido por 2, 5. Está dividido, passa multiplicando. A temperatura na escala Asdrubal vai dar 15 graus Asdrubal. De fato, né, visualmente dava de perceber que se isso aqui fosse bem para o meio, ia dar bem no meio, por semelhança de triângulo, né, daria 15, né? Então teria uma forma mais rápida de resolver. Mas se os números forem desconfortáveis, essa técnica resolve todas desse tipo. Então são as 4 classes clássicas de problemas de termometria. Transformar temperatura, bota na fórmula. Transformar variação de temperatura, usa uma regra de 3 com o denominador da fórmula. Problemas que envolvem as duas escalas termométricas. Forme uma equação com as informações do problema e use a equação clássica para fazer um sistema de equação. 4ª e 5ª questão clássica. 2 escalas termométricas relacionadas por um gráfico. Transforme o gráfico numa tabela e faça o joelho, pé, cabeça, pé. Essas são as minhas dicas. Vamos emendar e vamos começar a calorimetria. Vamos revisar a calorimetria.